Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Boa noite a todos. Como é bom ver essa casa florida, né? Espiritual também. A gente, quem tem a visão, vê que tá cheio de irmãos que buscam aqui o alívio para suas dores, que buscam o entendimento, que vêm para acrescer com as reflexões, vêm para acrescer o seu entendimento, o seu conhecimento. Que nesta noite nós possamos todos receber a mensagem que o Érico nos preparou, que ela nos alcance ao coração, que possamos refletir e trazer as lições para o nosso dia a dia. Sabemos que muitas vezes a gente acha quase inacessível, né, o que é trazido para a reflexão a gente colocar em prática. Mas sempre tem uma coisinha, um pontinho que a gente pode colocar no nosso dia a dia, no nosso pensamento, no nosso agir. E é muito importante que a gente faça isso sempre, né? Trazer a lição para nós e colocá-la em prática. Porque só ouvir ou só falar não é suficiente. Então, em nome de Deus e de Jesus, nós abrimos este espaço da reflexão, pedindo a proteção da equipe espiritual da nossa casa, do nosso patrono espiritual Fabiano de Cristo, que eles possam estar aqui desde já, auscultando o coração de cada um de nós e trazendo a leveza, a paz, a saúde para cada um. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa de amor e caridade, aos irmãos encarnados, desencarnados que aqui também se encontram, que as minhas palavras possam chegar a cada um dentro do entendimento que cada um necessita, dentro da necessidade, do merecimento, e que todos se sintam acolhidos e preparados para a nossa próxima etapa, que será o passe logo a seguir. Então, primeira vez, né? Primeira vez aqui nessa bancada, e dizem que a primeira vez a gente nunca esquece, né? Assim seja, tomara que eu não queira esquecer. Que essa primeira vez ela seja a melhor possível para mim, para casa e para todos vocês. Mas sei da responsabilidade que é estar aqui. Afinal de contas, aqui à frente dos senhores já passaram e passam semanalmente pessoas qualificadas, pessoas que têm muito conhecimento do Espiritismo, pessoas que trazem mensagens muito verdadeiras e que nos ajudam na nossa jornada diária. Então, é um desafio, é um compromisso estar aqui, mas se estou aqui, com certeza não foi por acaso, não é por acaso, porque nada acontece por acaso. Embora a Rô tenha insistido bastante, desde o ano passado, que eu pudesse fazer uma exposição, eu acho que o momento é determinado, como a gente diz, né? O momento é de Deus. O momento, normalmente, não somos nós que escolhemos. Embora a gente tenha o livre-arbítrio para determinar os momentos da nossa vida, mas sempre que tomamos uma decisão, é Deus quem indica o caminho. E a espiritualidade que atua nesta casa também. Por isso eu acredito na sua assistência e no seu amparo. O que trazer para
refletir com os senhores. Todos os conteúdos, todos os temas, especialmente aqueles que se encontram nas obras básicas do Espiritismo, já foram muito bem, são muito bem tratados aqui pelos expositores desta casa. Então, quando eu pensava, eu dizer que eu pensava sobre o tema, na verdade eu era intuído sobre o tema, eu falei isso para a Rô, comecei a pensar muito numa palavra, saúde. Até porque, dentro da minha área profissional, eu atuo dentro da área de saúde também. Como educador físico, eu estimulo, né, a saúde através das atividades. Então, e isso é uma coisa que eu trabalho inclusive com os meus alunos. Então, vindo essa ideia de saúde, pensei, espiritismo e saúde. Mas será que é espiritismo realmente? O tema tem que ser este? E parece que subitamente me veio uma palavra bem semelhante, espiritualidade e saúde. Então esse é o nosso tema, espiritualidade e saúde. E antes que eu comece a abordar especificamente o tema, eu gostaria de trazer uma reflexão aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 17, Sede Perfeitos, uma passagem que diz, cuidar do corpo e do espírito, embora seja um enfoque mais físico e corporal, e eu não vou focar nesse item, nessa fala, nessa exposição, eu quero tratar da espiritualidade e da saúde de uma forma mais ampla, e vocês vão entender, acredito que possam entender mais adiante o porquê. Mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem essa passagem que diz, cuidar do corpo e do espírito. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Então isso já daria para sintetizar toda a fala. Cuidai da alma, cuidai do espírito, mas cuidai do corpo. Porque ele é um instrumento dado por Deus para habitar o espírito. Nós estamos num planeta material, onde ainda temos um corpo material. Então nós precisamos ter essa condição para aqui estar. Certamente existem planetas que não têm mais essa necessidade, existem mundos que não têm mais essa necessidade, um dia estaremos lá. Mas enquanto estivermos aqui, precisamos desse corpo. E se Deus nos deu, é como diz, isso é a própria natureza. É a lei de Deus, é a lei da natureza, é a lei de Deus. Então nós temos sim que cuidar do nosso corpo e da nossa saúde. Mas se vamos falar em espiritualidade e saúde, vamos tentar entender um pouquinho esses conceitos, né? E eu procurando definir isso, buscando em alguns lugares essas definições, eu encontrei uma que me pareceu muito adequada e satisfatória para esse momento. E não foi um livro espírita, não foi um livro de ajuda, embora eu tenha lido algumas coisas nesse sentido também, mas foi num site institucional, vejam bem, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal dos Territórios. Isso quer dizer que já existem outros segmentos que já estão tratando a espiritualidade como algo verdadeiro, verídico, científico, e nós vamos ver isso adiante. E lá eles disseram, espiritualidade pode ser entendida como um conjunto de crenças que trazem razão, propósito, significado para a vida. Olha só, razão, propósito e significado para a vida. Por que eu estou aqui? Qual a razão de eu estar aqui? O que eu vim fazer? É a propensão humana de interessar-se por si, autocuidado e pelos outros. Desta forma, desenvolvendo solidariedade ou caridade, como nós falamos, né? Fora da caridade não há salvação. E esperança e vontade de viver. Olha, esse conceito para mim me parece muito amplo, e diz tudo. E quando a gente fala, pessoal, em espiritualidade, não estou falando em espiritismo ou em ser espírita. Espiritualidade não implica necessariamente ser espírita. Eu posso ter as pessoas que estão aqui certamente têm várias crenças. Nem todos aqui são espírita. Mas a espiritualidade não está ligada diretamente a ser espírita. É estar de acordo com esse conceito, ter sentido para a vida, ter propósito, ter razão, né? Às vezes pessoas que não têm crença nenhuma. Quantas pessoas nós conhecemos, por exemplo, que se dizem descrentes ou até ateus, né, como se diz, são pessoas
com alto astral, são pessoas alegres, são pessoas que nos fazem bem, que ajudam, que cuidam, né? São pessoas que a gente gosta de conviver. São pessoas que fazem o bem, que são solidárias. Quantas pessoas a gente não conhece assim, né? E às vezes não tem nada a ver com nenhuma crença religiosa. Então a espiritualidade não está na religião, está em você, né? Isso está dentro de nós, de cada um de nós. E se queremos fazer esse link entre espiritualidade e saúde, essa conexão, o que seria a saúde? Não é só física, embora exista a saúde física. Eu peguei um outro conceito aqui, que é um conceito de uma instituição, né, bastante respeitada, que é a OMS, Organização Mundial da Saúde, que é um conceito que eu trabalho, inclusive, nas minhas aulas, que diz o seguinte: saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doença ou enfermidade. Para mim falta uma coisa aqui, só que a gente sabe, né? Espiritualidade, o espiritismo, o próprio termo espiritualidade não é bem aceito ainda por todo mundo. Nós não estamos ainda preparados para entender esse termo. Um dia será aceito normalmente, hoje ainda não é. Mas também poderia ser colocado aqui social e espiritual. Bem-estar físico, mental, social e espiritual. Nós vamos ver que existe a saúde espiritual. Eu até peguei uma partezinha para a gente falar sobre ela. Então, esse conceito me parece bastante amplo. E essa visão ampla do todo, né, que a gente chama de holística da saúde, enfatiza a importância de considerar todos os aspectos da vida de um indivíduo para promover um estado de completo bem-estar. Teoricamente, olhando cada um de nós aqui hoje, ninguém aqui está doente. Teoricamente. Mas quem pode levantar a mão e dizer: eu me encaixo nesse conceito da OMS, eu estou dentro de um estado de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual nesse momento? Talvez alguns consigam, mas é difícil. Porque isso é muito amplo, isso envolve muitas coisas. E principalmente a questão social, né? Principalmente a questão social tem sido bastante complicada. Ter uma boa convivência social, fazer parte da sociedade de forma positiva e saudável, não é participar de 10, 15, 20 redes sociais, não é isso que eu estou falando. É ter convivência humana, convivência com as pessoas, é fazer o bem, é ajudar, é estar dentro, por exemplo, de uma instituição social para ajudar. O ano passado, as pessoas viveram situações muito difíceis, né, com aquelas chuvas, que seguidamente estamos passando aqui no nosso estado. Quanta gente largou tudo e foi ajudar as pessoas? Isso é envolvimento social. Isso é ajuda social. Isso é bem-estar social. Né? Pessoas que pensam no outro antes de pensar em si próprio. Então é diferente. A relação que se faz entre espiritualidade e saúde, ela não é uma coisa que eu estou falando aqui, é uma falácia, não. Ela está documentada em inúmeros estudos e pesquisas científicas realizadas desde os anos 80. Isso já existe, isso está sendo documentado, está sendo pesquisado. Existem pessoas que estão trabalhando nisso, existem muitos profissionais de diversas áreas, principalmente cientistas e médicos. Então isso não é achismo, isso é fato. Essa relação que existe é fato. Na atualidade, muitos profissionais, principalmente na área da saúde, estão realizando atendimentos e tratamentos combinando ciência, medicina com espiritualidade. Que a gente conhece, né, chama de os médicos espíritas. Inclusive, eu tinha conversado com o Highlander para trazer um pequeno vídeo aqui de um médico que eu conhecia superficialmente, né, ouvi falar, mas que agora, preparando esse material, eu encontrei muita coisa dele, livros, vídeos, palestras, e vi alguma coisa, né, que é o Dr. Paulo César Frutuoso, né. Ele é um médico, é um cirurgião, um especialista em oncologia, mastologia, né? Gastroenterologia, escritor, professor em hospitais universitários, um cara muito conceituado, né? E é um carioca, mora no Rio de Janeiro, e lá ele é médium dentro do Centro Espírita Frei Luís, na cidade do Rio de Janeiro. Então é um dos, não é o único, é um dos, mas um dos bem conhecidos nessa área, que hoje está tratando os seus pacientes também com base na espiritualidade, no espiritismo. Né?
Então, além da ciência, e ele coloca muito isso nas palestras dele, ele diz que espiritismo, espiritualidade é ciência. Não é uma coisa casual e ocasional, é ciência. Só não foi provado ainda. Os nossos cientistas, a maioria deles, ainda não tem condições de provar isso, mas vai chegar lá. Vamos chegar a um tempo em que falar isso vai ser normal, né? Porque vai fazer parte do nosso conhecimento. Eu tenho uma passagem, doutor, seria inclusive esse vídeo que eu falei para o Highlander, mas como eu sabia que a gente tem que... É um tema amplo, né? É um tema que daria uma palestra inteira, daria um congresso, existem congressos, seminários sobre esses temas, e tem que ser rápido, né? Em virtude do nosso tempo aqui, da nossa disponibilidade. Então eu pensei em citar apenas o médico e ler rapidamente uma passagem dele que ele fala no vídeo. Até quem quiser acompanhar, quem quiser ver os vídeos dele, são muito bons, as palestras e os vídeos que ele apresenta. Tem livros muito interessantes também. Ele diz o seguinte: muitas das doenças, ele falando, que nós médicos hoje tratamos, não têm origem no corpo físico dos pacientes, e sim no seu corpo extrafísico. Tá? Que comumente seria no espírito e especialmente no perispírito, que é o componente etéreo que faz a ligação entre o corpo físico e o espírito. As doenças, elas se localizam muitas vezes, primeiramente no perispírito, para depois chegarem ao corpo. E não é uma novidade, mas vou dizer de novo para vocês, a maioria delas são nós que causamos. A maioria delas. Inclusive, principalmente as mais sérias, as mais graves. Existem evidências que as pessoas espiritualizadas, e é aquilo, volta a questão aqui, não é espíritas, espiritualizadas, que têm um alto nível, né, de espiritualidade, dentro daquele conceito que a gente viu anteriormente, o que é espiritualidade. Propósito, razão, significado para a vida, né, fazer o bem, buscar o melhor, cuidar de si, cuidar do outro, dentro desse conceito. E existem evidências que dizem que essas pessoas, elas adoecem menos e se recuperam mais rapidamente. Que elas têm hábito de vida mais saudável, tendem a ter hábitos de vida mais saudáveis, ou seja, gostam de se cuidar, né? Tanto no seu aspecto físico, mental, emocional, social, né? Todos os aspectos. Aquele conceito bem amplo de saúde. Tendem a enfrentar melhor as adversidades, as dificuldades da vida. Todos nós passamos isso aqui, né? Isso aqui que nós estamos vivendo, esse planeta em que vivemos, todos sabem. É um planeta de provas e expiações, é uma escola, né? Nós viemos aqui para aprender. Nós viemos aqui resgatar algumas coisas, pagar outras que ficamos devendo, aprender e voltar melhor para lá, né? Para a nossa casa, a nossa pátria espiritual. Sofrer menos e aceitar melhor os acontecimentos da vida, isso se chama resignação. Sabe aquela coisa que a gente se depara com os problemas e só reclama? E só se lamenta, e só se lamúria? Cuidado. Tem que aceitar, não é se acomodar, mas sofrer menos, porque faz parte da vida. As dificuldades fazem parte. Esse mundo não é um mundo de facilidades, né? Como já se aprendeu na espiritualidade, no espiritismo, a felicidade não é desse mundo. Recuperar-se melhor de traumas físicos e emocionais. A famosa palavra que hoje está sendo muito utilizada, a resiliência, né? Resiliência. Tu sofre, tu passa por dificuldades, mas tu dá a volta por cima. Volta ao exemplo dos nossos irmãos que passaram por todas as tragédias, né, no ano passado, e esse ano, inclusive, já. Estão tentando aí, dar a volta por cima. Às vezes precisamos de ajuda, mas tem que ter essa força de vontade, essa determinação e espiritualidade. É só do jeito que a gente consegue. Por isso que alguns não conseguem. O que falta? Espiritualidade. Equilíbrio das funções orgânicas e aumento da imunidade. Por que as pessoas adoecem tanto e outras não? Às vezes vivendo na mesma situação, passando pelas mesmas dificuldades, enfrentando, né, dentro dos mesmos ambientes. Tem explicações. E o que é saúde espiritual, então? A gente viu lá, né, pelo conceito da OMS, que a saúde, para ser ampla, para ser completa, o bem-estar ela tem que ter,
né? Físico, tem que ter o físico, mental e social. Mas o que é saúde espiritual? Refere-se ao bem-estar da dimensão espiritual, ou do espírito, se quiserem entender assim, de uma pessoa, envolvendo a busca, volta lá, né, por sentido, propósito e conexão com algo maior. Que algo maior é esse? Qual algo maior? Nós comumente chamamos de Deus, eu pelo menos chamo de Deus. Há pessoas que chamam conexão com o universo, né, com outras coisas transcendentes, maiores do que nós mesmos, né, pobre encarnados, como dizemos. Então, transcendência além dos nossos sentidos físicos. A gente já se ouviu falar, existem inclusive filmes e livros sobre isso, o sexto sentido. O sentido que não está, né, dentro dos nossos sentidos físicos e que a gente não percebe, mas que nós temos, né, alguns altamente desenvolvidos, outros não. Por isso, os médiuns, né, aqueles médiuns mais desenvolvidos, que conseguem ver, que conseguem ouvir, né, receber mensagens, eu acredito que sejam pessoas que têm esse sexto sentido altamente desenvolvido, ou seja, um nível de espiritualidade muito alto. E existem umas dicas, se é que se pode dar dicas para isso, mas eu deixei aqui embaixo algumas dicas, né? E uma coisa importante antes de falar nisso, essa questão dessa transcendência, desse algo maior, dessa espiritualidade, não se limita a práticas religiosas, gente, não se limita a práticas religiosas, mas engloba a forma como a pessoa encontra significado na vida, lida com os desafios e se relaciona com seus valores e crenças. Então não quer dizer que eu tenha que ser espírita, católico, protestante, evangélico. As religiões foram inventadas pelo homem. Aliás, a única religião que se sabe que teve origem em Cristo foi o cristianismo, né? E, inclusive, o Dr. Paulo ele fala numa das suas palestras que o espiritismo ele chama de cristianismo kardecista espírita. Cristianismo kardecista espírita. Ou seja, a princípio, o espiritismo está diretamente ligado ao cristianismo, dos antigos cristãos. Aqueles que sofriam, aqueles que morreram nas arenas, aqueles que foram queimados, crucificados. Tá? Quem sabe muitos de nós aqui não fomos, certamente fomos esses cristãos. E hoje nos encontramos aqui no espiritismo. Que para muitas pessoas, né, é a continuidade do cristianismo. A única religião criada, vamos dizer assim, criada por Jesus, ou a única religião de Jesus. Dicas para uma vida espiritual saudável. Encontre sentido e propósito para a vida. Já vimos que o conceito de espiritualidade e de saúde espiritual é isso, então encontre propósito. Por que principalmente os nossos jovens hoje estão partindo para tantas coisas erradas, né? Assistimos agora, semana passada, né, um garoto que entrou numa escola, matou uma criança, feriu mais duas, feriu uma professora. O que é isso? Perda de sentido da vida? Perda de propósito, de razão? É possível, né? Tem que ter alguma coisa errada com essa juventude. Pais que jogam crianças numa ponte, né? Mães que se livram dos filhos. São coisas absurdas que a gente vê no dia a dia, né? Crianças que se automutilam, jovens que se automutilam, se cortam. Para que isso? O que eles querem provar? O que eles querem justificar com isso? Se agridem ou agridem os outros. Alguma coisa, sei lá, talvez seja esse o propósito, mas eu acho que está faltando Deus. Está faltando espiritualidade. E talvez, às vezes, um jovem, um adolescente não tenha condições de buscar isso. Mas, às vezes, pela desestrutura familiar também fica difícil, né? Eu, como trabalho em escola, aqui tem vários colegas que atuam no centro que são professores ou foram professores, sabem disso. Que muitas vezes o adolescente, as crianças estão pedindo socorro para a gente nas escolas. Quando acontecem essas coisas, não vou dizer que seja normal, mas não é uma surpresa, pelas situações que a gente vê às vezes. Pratique a gratidão, agradeça pelas bênçãos recebidas. Lembra quando eu fiz a primeira abertura aqui, uma coisa que eu disse é bom vir aqui pedir, né? Pedir proteção, pedir amparo, pedir uma cura, uma ajuda, uma melhora, né? Mas também é importante agradecer,
Porque se estamos aqui hoje, já temos que agradecer por poder estar aqui hoje. Desenvolva o perdão. Perdoe a si mesmo e aos outros. A gente não é infalível, aliás, a gente é muito falível. O ser humano é muito falível, né? A gente comete muito erro, muita besteira. Então, se perdoe. A gente pode errar, e os outros principalmente. Não julgue ninguém. Não estamos em condições de julgar ninguém. Medite e ore. Existe aquele ditado dentro do Espiritismo, aquela fala, que a gente diz, orai e vigiai. Orai e vigiai os nossos pensamentos. A semana passada a Lu ainda falava aqui, na exposição dela, sobre os pensamentos e a influência dos nossos pensamentos na nossa vida. O que pode causar de positivo ou negativo. Então, vigiai os nossos pensamentos, vigiai os seus pensamentos, não vigie os outros, vigie os seus pensamentos. E como já foi dito, a maior parte das enfermidades, doenças ou dificuldades que passamos são causadas por nós mesmos. Então, fortaleça essa conexão com o divino, com Deus, seja da forma que vocês concebam, que você conceba esse Deus, mas fortaleça. Que seja numa relação com a natureza, que seja numa relação com os animais, com as pessoas, de qualquer forma. Tudo isso é Deus, tudo isso faz parte. Mantenha hábitos saudáveis. Aí entra a alimentação, entra exercício, entra o sono, tudo aquilo que se considera o cuidar de si mesmo. Seja gentil, trate os outros com respeito e bondade. E celebre a vida. Encontre alegria nas pequenas coisas do dia a dia, nos pequenos momentos. Às vezes a gente fica esperando um grande acontecimento na vida para celebrar, para vou ser feliz no dia que eu me formar, no dia que meu filho se formar, no dia que meu filho casar, no dia que tiver um filho, Esses dias podem não chegar. O único tempo que nós temos é hoje, esse dia aqui, agora, onde nós estamos. Amanhã, daqui a pouco, ali na rua, não conseguimos prever mais nada. A gente espera, faz planos, trabalha para isso, mas não tem como prever. O futuro é uma coisa que não nos pertence. E eu gostaria de deixar, meus irmãos, para encerrarmos essa fala de hoje, gostaria de deixar uma pequena mensagem, então. Já que falamos de saúde, já que falamos de espiritualidade de uma maneira bem ampla, A saúde, ela não é apenas um destino a alcançar, mas uma jornada, uma caminhada, por toda a vida, enquanto aqui estivermos. Valorize o seu corpo como o templo de sua alma. Que assim seja, meus irmãos. Muito obrigado a todos.